Então chegamos novamente no ano âncora 50. Kouhong diz as mesmas coisas das vidas anteriores. Os soldados novamente atacam com armas, porém, dessa vez, atacam apenas Kouhong, dizendo que estavam sob a bandeira de Dong Xuanzi. Kouhong, confuso, se pergunta se Dong Xuanzi previu que ele fugiria para lá, enquanto bloqueia as balas. Mas, ao perceber que as balas continham miasma mortal, diz que Dong Xuanzi era desprezível por usar esses métodos. Dong Xuanzi se pergunta o que estava acontecendo ali, por que estavam atacando Kouhong sob seu nome e como conseguiam usar o miasma tão bem assim. Então tenta explicar para Kouhong que tinha algo errado e que não foi ele quem mandou nos mortais. Assim, em alto som, alguém em meio ao exército pergunta como o imortal Xuanzi pode abandoná-los assim. Ele tinha prometido que, se eles o ajudassem a matar Kouhong e roubassem sua técnica de formação de núcleo, levaria o clã deles para fora da terra abandonada pelos imortais. Kouhong, furioso, pergunta como ele tinha cara de pau de mentir na sua frente, e ninguém mais no mundo sabia da técnica além deles. Dong Xuanzi pensa que a pessoa falando realmente sabia sobre a técnica de formação e usa seu sentido divino para achar quem estava falando, enquanto a pessoa continua dizendo que foi Dong Xuanzi que os ensinou sobre o miasma e que, por causa disso, eles se tornaram alvo de ódio popular. Porém, enquanto a pessoa fala, Dong Xuanzi diz que o encontrou e avança no que acreditava ser o vilão desprezível de tudo aquilo, mandando que ele cale a boca. Chega em terra furioso, levantando destroços para todos os lados. Dong Xuanzi avista o que acredita ser um artefato. Ao mesmo tempo, o artefato continua emitindo a voz de seu dono, acusando Xuanzi de tentar silenciá-los. Assim, Xuanzi destrói o artefato com sua energia. Então Kouhong, já em fúria, acusa Xuanzi de traição, mesmo após ambos se conhecerem há mais de 100 anos, e de ter recorrido a métodos sujos ao invés de apenas enfrentá-lo diretamente. Kouhong diz que não irá fugir e que, se Xuanzi tiver coragem, é para ele ir pegá-lo, assim usando sua técnica do Dão, rugido do dragão de fogo, e a lançando em direção a Xuanzi. Xuanzi, sem ter o que fazer, invoca calmamente sua espada para contra-atacar. Assim, suas técnicas se colidem pelo ar. Novamente, outro artefato emite em alto som, dizendo que Dong Xuanzi era imprevisível e vingativo. Se ele vencesse, não teriam como sobreviver. Então todos os soldados deviam ajudar o imortal Kouhong a lidar com Dong Xuanzi. Ao ouvir isso, Kouhong ri de felicidade, dizendo que era como dizia o ditado, quem comete injustiças demais acaba se autodestruindo. Então fala que nunca imaginaria que Dong Xuanzi, que sempre se achou acima de todos, pagaria com a própria palavra por isso. Dong Xuanzi, totalmente enfurecido, diz que Kouhong não passava de um idiota. Kouhong pergunta se ele era tão esperto, por que foi abandonado por todos? Isso era o que chamavam de vítima da própria esperteza. E diz que compreendeu uma nova técnica há pouco tempo, e ela era perfeita para mandar Xuanzi a outro mundo. Assim, usando sua técnica do Dão, dragão aprisionador, uma jaula de chamas prende Dong Xuanzi no chão e aplica pressão sobre ele. Então Xuanzi aplica o máximo de poder na sua espada e consegue romper a prisão com facilidade, subindo aos céus novamente. Assim sobe aos céus, invoca sua fundação Dão, Xuan. Assim seu dão da espada surge rasgando os céus. Kouhong diz que queria saber qual era o mais forte, o Dão Shu ou seu cajado do dragão de chifres, assim utilizando sua técnica do Dão, transformação dracônica. Quando ambas as técnicas, com todo o poder, estão prestes a colidir, dezenas de explosivos com miasma mortal vão em direção a Dong Xuanzi, enquanto o artefato de voz diz que foram ajudar o mestre imortal Kouhong. Assim, explodindo, cobre Xuanzi com miasma mortal, enfraquecendo e fazendo o cajado do dragão de chifres atingir seu dão. O ramo começa a crescer dentro dele e brota para fora, assim consumindo completamente seu corpo e deixando apenas o cadáver de Xuanzi no ar. E, assim como na simulação anterior, na morte de Kouhong, é anunciado que o cultivador do estágio de estabelecimento da fundação, Dong Xuanzi, que cultivou por 201 anos e estabeleceu sua fundação do Dão com o item, a espada enferrujada Daoxin, mas na terra abandonada acabou sendo morto pelas mãos de Kouhong. E agora seu corpo morreu e seu dão desapareceu. Li Fan aparece e pensa que, novamente, uma voz apareceu, igual quando Kouhong morreu. Se aproximando de Kouhong, Lin Fan saúda o imortal e implora por misericórdia,
e pede para que o imortal salve a vida de mais de 1000 pessoas do seu clã. Kou Hong diz que era ele o portador da voz daquele artefato, e como um mero mortal se intromete numa batalha entre cultivadores. Lin Fan responde que apenas estava buscando sobreviver. Como ele disse antes, se o imortal fosse derrotado, ele e seus companheiros, sem dúvidas, teriam morrido. Kou Hong diz que realmente o mundo era cruel. Lin Fan aproveita para lembrar da promessa feita por Dong Xuanzi. Mas Kou Hong explica que, por 100 anos, Dong Xuanzi sempre pareceu um homem de palavra. Na realidade, agia sem princípios, até enganando mortais. Diz que a formação separadora de imortais no abismo é muito perigosa. Imortais era difícil sair dali. Como poderiam levar mortais com ele? Lin Fan, totalmente chocado, pergunta se nem mesmo o imortal Kou Hong sabia como sair dali com um mortal. Kou Hong confirma, e Lin Fan pede para que eles conversem em um lugar melhor. Em um abrigo subterrâneo, pergunta se realmente o que o imortal disse sobre não poder levar mortais para fora da terra abandonada pelos imortais era verdade. Kou Hong diz que não tem o porquê mentir, e fala que talvez um cultivador do estágio núcleo dourado pudesse proteger um mortal ao atravessar a formação separadora de imortais, mas apenas com o cultivo do estabelecimento da fundação é totalmente impossível. Lin Fan pergunta se então não há esperanças para mortais como ele deixarem aquele mundo. Kou Hong diz que, para sair da terra abandonada pelos imortais, ele precisaria atravessar a grande formação separadora de imortais, mas com o corpo de um mero mortal é realmente impossível. Além disso, ele já era um velho com o pé na cova, por que estava tão obcecado em sair daquele lugar? E pergunta se não era bom ser apenas o imperador daquele lugar. Lin Fan então pergunta se, caso seus descendentes conseguissem cultivar até o estágio de estabelecimento da fundação como um imortal, não seria possível que eles saíssem. Kou Hong ri da absurda ideia. Não havia sequer um traço de energia espiritual na terra da extinção imortal, tornando o cultivo impossível. Além disso, não só imortais e mortais eram eternamente separados, como os mortais daquela terra estavam cobertos de miasma. Como poderiam trilhar o caminho da imortalidade? Kou Hong então aconselha Lin Fan a desistir dessa ideia. Para mortais como ele, se desejassem cultivar, primeiro precisariam ir ao mundo exterior para reconstruir seus corpos e remover o miasma. Caso contrário, mesmo que o grande dom da imortalidade estivesse diante deles, poderiam vê-lo, mas jamais tocá-lo. Totalmente frustrado, Lin Fan pergunta se realmente não tinha nenhum caminho possível. No exato momento em que Kou Hong confirma que não havia, Lin Fan se levanta e respeitosamente se despede. Ao sair da sala, a porta se fecha. Kou Hong percebe que algo estava errado, porém era tarde demais. O abrigo subterrâneo é instantaneamente preenchido com miasma mortal, restando apenas os gritos de Kou Hong do lado de fora. Lin Fan então diz que, se mortais e mortais não podem coexistir, então como um mortal como ele iria acreditar completamente nas palavras dele? De acordo com as informações de Kou Hong, aquela era uma terra abandonada pelos imortais. Tudo começou com uma grande mudança no mundo da cultivação, há milhares de anos. Uma praga desconhecida surgiu entre os mortais. Nenhum cultivador deu atenção àquela praga, por ser algo dos mortais, até que o primeiro cultivador foi infectado. A praga se fortaleceu e começou a se espalhar entre os cultivadores. O meio de transmissão era justamente a própria energia espiritual da qual os cultivadores dependiam para viver. Através da energia espiritual do céu e da terra, a praga se espalhou rapidamente por todo o mundo da cultivação. Cultivadores infectados por ela, nos casos leves, regrediam seu cultivo e seu reino de cultivo caía. Mas, nos casos graves, perdiam totalmente a sua cultivação de uma só vez, tornando-se mortais. Então, seus corpos morriam e seus daos se dissipavam. Em desespero, os cultivadores descontaram sua raiva na origem de tudo, os mortais. Assim, começou um massacre em larga escala contra os mortais. Mas esse massacre foi forçadamente interrompido. A praga não desapareceu com a morte dos mortais. Pelo contrário, parecia ter perdido suas restrições, espalhando-se pela própria energia espiritual que permeava o céu e a terra, levando os cultivadores à morte ainda mais rápida. Mas esperar pela morte não era o caminho dos cultivadores. De um lado, começaram a pesquisar formas de tratar e resistir à praga. Do outro, surgiu o infame grande plano de migração. Ele envolvia banir todos os mortais do mundo da cultivação para mundos menores sem energia espiritual e outros locais semelhantes, assim os selando para sempre com formações, impedindo-os de retornar.
Originalmente, não restaram mais mortais no mundo da cultivação, mas nem todos os filhos de cultivadores nasciam com aptidão para cultivar. Então, com o tempo, surgiram muitos outros mortais. E, dentro desses mortais, havia vestígios dessa praga. E, como essa praga era especialmente letal para cultivadores, os descendentes mortais que desejassem cultivar precisavam primeiro purificar seus corpos da praga. Com o tempo, essa praga se tornou sinônimo de separação entre mortais e imortais. E, por isso, passou a ser chamada de miasma imortal mortal. A lenda diz que, para impedir que os cultivadores do sexo imortal se desviassem, os mortais progenitores foram banidos para os mundos menores ao redor. Esses locais de exílio tornaram-se o que os mortais chamam de terras abandonadas pelos imortais. Após ler as informações, Lin Fan estava ciente de que ninguém sabe quantas terras mortais existem, e o número de cultivadores dispostos a arriscar a vida para entrar nelas é ainda menor. A sorte que ele teve de encontrar 2 cultivadores foi imensa. Como mortal, sua expectativa de vida era limitada. Mesmo podendo simular reencarnações, ele apenas as repetia dentro dos limites de sua própria mortalidade. Lin Fan já tinha 70 anos naquele ano, e seu limite fisiológico era de 86. Nos 16 anos restantes, ele sabia que a possibilidade de encontrar outro cultivador era praticamente zero. Lin Fan começou a se perguntar se realmente estava destinado a repetir a vida de um mortal, vida após vida. Depois de quase 300 anos de espera, como ele poderia se conformar com isso? Pensava se realmente não existia outra opção. Felizmente, não demorou para que ele pensasse em algo. Lin Fan então visitou o capturado Kou Hong, querendo saber como os mortais da grande migração chegaram à terra abandonada pelos imortais. Kou Hong, ao ouvir a pergunta, ficou genuinamente surpreso que Lin Fan ainda não tivesse desistido. Mesmo que conseguisse sair, aos 70 anos ele ainda queria perseguir o cultivo imortal. Lin Fan se aproximou do rosto de Kou Hong e perguntou que, agora que ele perdeu toda a cultivação, se voltasse para o mundo da cultivação conseguiria continuar cultivando. Lin Fan diz que, se Kou Hong o ajudasse a encontrar um caminho de volta ao mundo da cultivação, talvez o levasse junto quando chegasse a hora. Kou Hong o chamou de vilão traiçoeiro que estava tentando enganá-lo. Lin Fan responde que, fosse verdade ou mentira, ainda era uma esperança. E se ele estava mesmo disposto a abrir mão dessa chance ou simplesmente envelhecer e morrer naquele lugar? Kou Hong suspira. Se não estivesse enganado, o artefato usado na época para migrar os mortais era um artefato da arma semelhante a arcas voadoras ou naves voadoras. Nos tempos antigos, o mundo da cultivação era cheio de gente. Havia incontáveis seitas, e tudo era extremamente próspero. Esses tipos de artefatos eram comuns. Mas, após a grande mudança no céu e na terra, cada cultivador passou a temer pela própria vida. Então começaram a agir sozinhos, e esses artefatos se tornaram raros. Após ouvir sobre a grande mudança no céu e na terra, Lin Fan pergunta se ele estava falando daquela praga estranha. Kou Hong explica que, embora o miasma imortal mortal seja bizarro, ele sozinho não abalaria a fundação dos cultivadores. O motivo de ele ter se espalhado tanto foi que mais de metade dos cultivadores morreram em uma grande calamidade. Lin Fan então recordou do que viu no abismo sem fim e perguntou se as técnicas imortais não podiam ser cultivadas por mais de uma pessoa. Kou Hong confirmou. As técnicas imortais não podiam mais ser cultivadas em grupo. Dizem que, nos tempos antigos, não havia essa restrição. Naquela época, incontáveis grandes seitas abriam suas portas para aceitar discípulos e ensinar suas técnicas. Cultivadores tinham orientação de mestres e podiam pedir ajuda, assim como podiam treinar e aprender como irmãos marciais. Até que, um dia, a eficiência do cultivo despencou drasticamente. Durante o cultivo, eles sentiam em seus corações quantas pessoas, em todo o mundo, praticavam a mesma técnica ao mesmo tempo. E fizeram uma descoberta horrível. Quanto mais pessoas cultivavam o mesmo método simultaneamente, menor era a eficiência para todos. Incontáveis cultivadores não conseguiam avançar sequer um passo. E, com o fim de suas vidas se aproximando, não conseguiam mais conter a intenção de matar. Mestres e discípulos, irmãos e irmãs marciais tornaram-se inimigos mortais. Uma catástrofe varreu todo o mundo da cultivação. Qualquer um que cultivasse o mesmo método se tornava obstáculo no caminho. Era matar ou morrer. Nem mesmo os cultivadores reclusos que se escondiam nas montanhas escaparam, pois quem cultivava o mesmo método podia sentir a localização dos outros. Lin Fan pergunta aqui, se não se pode treinar com cultivadores nem herdar técnicas, como está o mundo da cultivação atualmente? Kou Hong diz que,
para cultivar, havia poucas opções. A primeira era se juntar à Aliança dos 10.000 Imortais, uma aliança de muitos cultivadores livres, onde, com pontos de contribuição, é possível trocar por métodos de cultivo e recursos dentro da aliança. Os pontos eram obtidos cumprindo missões ou trocando entre outros cultivadores. A segunda opção era o Conselho dos 5 Anciões, fundado por 5 especialistas de elite com poder imenso. Basta ter aptidão para cultivar e é possível entrar voluntariamente e escolher um método de cultivo. Mas você precisa assinar um contrato de alma e servir ao conselho por um tempo determinado. Lin Fan diz que, pela descrição de Kou Hong, métodos de cultivação não eram tão raros assim então. Kou Hong responde que métodos obtidos dessa forma eram incompletos, compilados ao longo dos anos. O limite era o pico da condensação de Qi. Para avançar além disso, era necessário mudar de método. O mesmo se aplicava aos reinos superiores. Lin Fan, confuso, diz que, se precisa mudar de método toda vez que avança um reino, não tornaria os esforços anteriores inúteis. Kou Hong afirma que nem sempre, pois todo cultivador precisa treinar com um fragmento incompleto da escritura primordial verdadeira Taishan. Essa escritura não era um método, mas sim uma técnica secreta que permite ao cultivador dissipar seu próprio cultivo voluntariamente sem grandes perdas. Após dissipar o cultivo para mudar de método supremo, é possível recuperar rapidamente o reino antigo. Surpreso, Lin Fan percebeu que tal método parecia ter surgido no momento perfeito, tornando aceitável a troca constante de técnicas. Kou Hong pergunta o que isso mudaria. Suspirando, ele explica que uma técnica verdadeira era algo raríssimo, e seu amigo Dong Xuanzi morreu sem nem mesmo saber o real motivo de ele ter roubado o método e fugido. Não era apenas por sair da formação do núcleo, mas sim porque era uma técnica verdadeira que levava diretamente ao reino da alma nascente. Depois disso, Kou Hong explicou certas coisas do mundo da cultivação, como o fato de que a morte de um cultivador desencadeia fenômenos celestiais nas redondezas. Depois, voltando ao assunto principal, Kou Hong diz que ouviu um boato de que, ao longo dos milênios, mortais dessas terras abandonadas têm retornado secretamente ao mundo da cultivação. Mas isso era visto apenas como fofoca sem fundamentos entre os leigos, sem provas. Lin Fan diz que, onde há fumaça, há fogo. Às vezes, rumores viram realidade. E, enquanto houver um pingo de esperança, ele não irá desistir. Kou Hong fala que realmente não entende como um velho com um pé na cova ainda consegue lutar tanto. Lin Fan apenas garantiu que, se ele o ajudasse a encontrar um caminho para o mundo da cultivação, não só o libertaria como o levaria com ele e devolveria todos os seus pertences e os de Dong Xuanzi, incluindo o método verdadeiro da alma nascente. Kou Hong fica chocado e pergunta se era mesmo verdade. Assim que Lin Fan concorda, Kou Hong aceita o acordo e diz que fará tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Assim, com a ajuda de Kou Hong, Lin Fan reuniu diversos livros e registros históricos de todo o mundo, tentando encontrar pistas da era da Grande Migração. E, ao mesmo tempo, mobilizou exércitos para escavar túmulos antigos em grande escala, em busca de qualquer vestígio. Apesar da revolta do povo e dos vários protestos diários dos oficiais, Lin Fan apenas suprimiu todos à força. Mas o tempo passou rápido demais, e 16 anos depois, com seu tempo chegando ao fim, ele não havia encontrado nada. Seu corpo já estava velho demais e tremia como uma vela ao vento. Mas, antes que essa vida acabe, precisava verificar os itens no anel de armazenamento de Kou Hong. Dentro tinha o pergaminho capítulo dourado dos 1000 mecanismos do cosmos de Jade, método de cultivação do reino da alma nascente, tendo atualmente 0 praticantes. Lin Fan lamentou sua situação, sendo apenas um mortal, sem nem mesmo sentido divino. Junto ao pergaminho estava a espada enferrujada Dong Xuan. Segundo Kou Hong, após a queda de um cultivador, o milagre da fundação do Dão perde suas propriedades assim que o corpo morre e o Dão se desfaz. Mas algo surpreende Lin Fan. O sistema Yuan detectou a espada enferrujada Dong Xuan e a classificou como um item recarregável, embora estivesse danificada. O sistema perguntou se Lin Fan desejava iniciar o carregamento.